Querido irmão, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, verso de número 1. Mateus 11, verso 1. Nós vamos ler este verso nesta noite. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar ao nosso Deus e em seguida farei a leitura desse texto. Deus bondoso, Senhor da nossa vida, graças te rendemos por teu cuidado para com cada um de nós, também na medida em que nos deixou a tua palavra que é viva e eficaz, a verdade. Palavra que, segundo a ação do teu Santo Espírito, nos regenerou e tem nos santificado. Nesta noite, ó Deus, iremos ler mais uma porção da mesma, mas desde já rogamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos compreendê-la, crer nela e ver a mesma aplicada à vida de cada um de nós, implementada dia a dia no nosso viver, por meio dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, buscando sempre, ó Deus, o louvor da tua glória. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus, nós te pedimos isso, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, nosso Senhor e Salvador, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Mateus 11, 1, lemos assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós somos certamente informados de que a vida cristã requer coerência, integridade. Isto implica, dentre outras coisas, que as coisas que nós cremos devem ser aquelas que nós vivenciamos dia a dia, em cada local que Deus nos leve, fazendo tudo para a glória do seu santo nome. Logicamente que se este é um padrão que Deus requer do seu povo, o é primeiramente para si mesmo, pois o próprio Deus, em tudo aquilo que nos compete e que Ele exige de nós, guardadas as proporções, cumpre-as. Tudo que Ele ensina, Ele faz ou é. É importante que a gente considere isto, irmãos, porque muitas vezes você pode ler a palavra de Deus e se ver constrangido em um ou outro ponto, vai dizer, não, isso aqui eu não preciso fazer. E uma destas áreas é exatamente a ação missionária. Eu não sei se você já pensou sobre isso, já refletiu sobre este assunto, mas quantas vezes você ouviu palavra do Senhor que foi pregada, convocando os irmãos a uma ação missionária, a compreensão disto, e as atitudes que refletem essa compreensão, e depois daquelas palavras você nada fez daquilo que foi instruído na palavra do Senhor. Nesta porção que nós temos aqui em nossas mãos, o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de proferir o seu segundo discurso. No livro de Mateus nós temos 5 discursos do Senhor Jesus Cristo. O primeiro discurso proferido pelo Senhor Jesus está nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E ao final deste discurso, conforme lemos nos versos 28 e 29, é dito o seguinte, que quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Algumas coisas importantes devem ser vistas dentro desse arranjo feito por Mateus. A primeira destas coisas, são estes discursos que falei. Você vai observar que o Evangelho de Mateus está estruturado desta forma, nestes discursos. O primeiro é esse discurso de Mateus 5, 6 e 7, conhecido como Sermão do Monte, e o último discurso é o sermão escatológico, que você vai ver lá, Mateus 24 e também 25.
Também é importante notar que sempre que o Senhor Jesus Cristo termina o seu discurso, há uma frase de transição, como esta que nós vimos aqui, Mateus capítulo 7, versos 28 e 29, e a que acabamos de ler hoje em Mateus capítulo 11, verso 1. Logicamente que esta fase de transição, ela marca o final de um discurso, mas ela também funciona como uma dobradiça, unindo o discurso anterior com aquilo que será apresentado posteriormente. Então, ao lermos esse texto de Mateus capítulo 11, verso número 1, devemos ter estas coisas em mente. O Senhor Jesus Cristo está encerrando um discurso esse que foi proferido para os seus 12, os seus discípulos, e está iniciando uma nova etapa do seu trabalho. E isso faz com que a gente reflita acerca das coisas que estão contidas nesta porção, pois ao mesmo tempo ela é o encerramento de uma sessão e o portal para uma outra sessão. E as lições que estão aqui são extremamente importantes para nós enquanto discípulos do Senhor. Por quê? Porque nesta porção aqui de Mateus capítulo 11, verso 1, nós temos a confirmação, não somente que Jesus Cristo era rei, que ele era mestre, mas que ele era missionário por excelência. Então, nesta noite, eu quero que os irmãos considerem no fato de que o Senhor Jesus Cristo, ele dá exemplo aos seus discípulos acerca daquilo que eles deveriam fazer como missionários do rei. Cristo está mostrando aqui na prática, uma vez que instruiu aos seus discípulos, como que eles deveriam fazer, quais deveriam ser as prioridades, para onde eles deveriam se dirigir. De tal modo que agora os discípulos tinham o padrão completo. A instrução do rei e o exemplo do rei como missionário. Assim eu quero convidar os irmãos a que juntos observemos este texto e consideremos 3 coisas. A primeira delas está relacionada, irmãos, ao ensino do Senhor Jesus Cristo, proferido para os seus discípulos. Veja comigo que no verso de número 1 do capítulo 11, Mateus registra primeiramente o seguinte: ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos. A informação que temos aqui é que o Senhor Jesus ensinou, do verso de número 1 do capítulo 10, até o verso de número 42 deste capítulo 10, que foi dirigido aos seus discípulos, é um ensino completo, preste bem atenção, e necessário aos seus discípulos, dado aos seus discípulos, para que estes discípulos pudessem cumprir integralmente a obra que lhes foi dada. Cristo, então, como bom mestre, ele fez isto. Ele não deixou uma só área daquilo que os discípulos precisariam saber que não fosse coberta pelo seu ensino. Eu creio que uma forma de nós percebermos aqui o que está posto é você imaginar ter que realizar uma tarefa, ninguém lhe diz o que vai acontecer, como que você deve fazer, aquilo que você deve esperar, quais são os riscos, e lança você para fazer esta obra. Certamente que você corre grande risco de se frustrar no meio dela. Por exemplo, imaginemos nós que o Senhor Jesus Cristo não tivesse dito aos seus discípulos que eles teriam que confessar a Cristo diante dos homens. Olha bem a instrução que Cristo deu no capítulo número 10. Ele diz assim: não temais, verso 31, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Imagine você, como discípulo, sair e por alguma situação você ficar constrangido a não falar que é discípulo de Cristo. Então Cristo já deu alerta: faça isso. Porque se você me negar diante dos homens, eu também o quê? O negarei diante do meu Pai. Mas se você me confessar diante dos homens, eu também o quê? Te confessarei diante do meu Pai. Vamos tomar aqui um segundo exemplo do próprio ensino. Cristo disse que ele não veio trazer paz, mas espada.
Note isso a partir do verso 34 do capítulo 10. E ele diz que ao trazer a espada, ele veio causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Aí ele diz assim: os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Veja que alerta, não é? E aí ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E ele conclui: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la-á. Imagine você ir para uma missão e chegar um momento que o seu pai ou sua mãe te emparedar. Ele disser: meu filho, ou nós ou Cristo. Então escolhe. Os discípulos foram alertados. Então Cristo ensinou tudo o que era necessário. Não somente o que eles haveriam de fazer, mas os riscos, os estímulos, as recompensas. De tal sorte que quando eles se lançassem na obra ordenada pelo Senhor Jesus Cristo, eles estariam cientes do que encontrariam à frente de cada um deles. Então, quando nós olhamos para estas palavras do verso 1, que Cristo, tendo acabado Jesus de dar as instruções, não é simplesmente finalizar o que estava sendo dito. Isso aponta para basicamente três coisas. Quando ele acabou, Cristo tinha dado o ensino completo, portanto, todo o conteúdo na sua extensão. Ele tinha dado o ensino detalhado, no sentido de que ele explicou o conteúdo em sua devida profundidade. E também ele deu o ensino necessário, a saber, tudo que os discípulos precisariam saber para completar a obra que lhes foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós vemos aqui, que Cristo como rei missionário, ele ensina aos seus discípulos tudo o que eles precisam saber. Meus irmãos, me parece que este não é um padrão apenas do Senhor Jesus Cristo, mas foi um padrão que foi copiado pelo apóstolo Paulo. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Quando o apóstolo Paulo chama, a propósito, esse é um dos capítulos do livro de Atos que eu mais gosto, porque ele é bem eclesiológico. O pastor Paulo, apóstolo, chama os presbíteros, tem uma conversa, é a última conversa deles. Então, se quisermos entender como é a relação entre pastores e presbíteros, um texto aqui é muito bom, é este. Nesta fala do apóstolo Paulo, ele, a partir do verso de número 25, fazendo o seu relatório para os presbíteros da obra que tinha realizado, ele diz o seguinte, olha, Atos 20 e 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Agora observe bem, porque jamais deixei de vos anunciar o quê? Todo o desígnio de Deus. Estão vendo? Ele ensinou o quê? Todo. Ensino completo. Meus irmãos, aqui está uma lição muito preciosa para nós acerca do Rei Jesus, que também é missionário. Todas as vezes que você quiser se lançar na obra de Cristo, volte-se para a instrução do próprio Cristo que está na palavra. Porque certamente nela você vai encontrar, e eu também, tudo o que é necessário para realizar a obra do Senhor e agradá-lo. E isso é muito importante, porque muitas vezes os discípulos de Cristo querem se lançar na obra sem terem o devido conhecimento. E isso é muito temerário, porque não é uma obra fácil. E se você entrar nesta obra sem ter ciência disto, certamente se deparará com grandes dificuldades, se frustrará e poderá até desistir daquilo que deveria fazer. Então, Cristo como rei missionário, ele ensinou tudo o que era necessário aos seus discípulos para realizar a sua obra. Quero ressaltar que Cristo não deixa de ensinar aqui, mas as bases principais
foram lançadas neste ensino. A partir daqui, ele conversa com seus discípulos particularmente outras vezes, mas aqui está o que eles precisavam saber para cumprir esta obra. A segunda coisa que esse texto nos ensina, além do fato de que Cristo era um rei e mestre, é acerca da atitude do próprio rei. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para o texto de Mateus 11, verso 1, que você vai ver o seguinte: tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, agora observe bem, partiu dali, está vendo? Partiu dali. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é que Jesus Cristo não chegou como, quem sabe, um burocrata, deu as instruções, sentou na sua cadeira e disse, vai. Não. Mateus está enfatizando que Jesus Cristo, além de instruir, ele mesmo realizou a obra. E não é a primeira vez que ele diz isso. Por favor, volte para o capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4. Verso de número 12. Depois que Jesus foi tentado no deserto por Satanás, pelo diabo, e o venceu, Satanás o deixou, e a partir do verso 12, observe bem que Cristo está já realizando a sua obra. Mas aqui ainda ele não tinha dado instruções aos seus discípulos, até porque não os tinha chamado. É o que é dito no texto. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Agora observe, verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o quê? Então o mestre vai. Ele não fica sentado. Por isso, que ao lermos o texto de Mateus 11, e compará-lo com Marcos 6,30 e Lucas 9,10, que são os textos sinóticos, vamos perceber que nem Marcos e nem Lucas, nos seus evangelhos, enfatizaram esta questão do ensino de Cristo seguido do seu exemplo. O que é que eles fizeram? Eles trouxeram a ideia de que Cristo ensinou, enviou os discípulos, e quando eles voltaram, a ênfase dada por Lucas e também por Marcos, é que Cristo chamou os discípulos para descansar. Mas Mateus faz diferente. Mateus não está preocupado com isso. O que ele quer mostrar é que o rei trabalha. A sua ênfase para os seus leitores, para os judeus, aqueles que eram os destinatários primários desse evangelho, era mostrar que o rei esperado era missionário, coisa que os judeus não fizeram. E se tivessem entendido quem Jesus era, certamente se lançariam a esta obra, como o próprio rei Jesus fez. Meus irmãos, isso é de especial significado para nós também, que não somos judeus, mas somos povo do Senhor. É importante que eu e você, ao lermos esse texto, entendamos, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não é um rei bonachão, não é um rei mandão, é um rei amoroso, cheio de terna compaixão, é um mestre por excelência, e que ensina ao seu povo por sua palavra e por seu proceder. Quando Paulo, o apóstolo, vai falar às igrejas que deveriam imitá-lo, ele toma sempre como referencial, não a sua própria pessoa, referencial último, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Por que ele podia dizer isso? Porque ele tinha plena convicção, em sua própria vida, que o próprio Jesus foi a ele, e o resgatou,
e do modo como o seu rei fizera, também ele deveria fazer. Quero que você lembre, irmãos, que Cristo não somente ordena, mas ele também se submete à sua própria obra, na medida em que evangeliza pecadores. Mateus destaca que ele, tendo ensinado, partiu dali. E é uma coisa também importante que, na conclusão deste verso, diz que ele partiu dali e foi para as cidades de quem? Dos discípulos. Então aqui é uma outra lição preciosa. Eu vou partir dali, vou partir para onde? Para o primeiro lugar onde os seus discípulos deveriam ir, para as suas cidades. Você já viu aquela história que o camarada é bom missionário, mas só na cidade do outro, na dele não é bom não, porque ele não tem conduta irrepreensível? Que coisa, não é? Cristo está ensinando aos seus discípulos, ele que veio ao mundo que ele criou, que o primeiro âmbito da missão destes discípulos era para o seu próprio povo. Lembra? Veio para os seus e os seus não o receberam. Uma vez que houve a rejeição, agora ele iria para os gentios, o que aconteceu inclusive com o próprio apóstolo Paulo. Então, olha que lição preciosa. O rei ensina, o rei faz e o rei mostra a partir de onde deve ser a abrangência da nossa missão. Trazendo isso para hoje, qual é o primeiro lugar então que a gente deveria ser missionário? Nossa própria casa, meu filho. Esse é o primeiro ambiente. Primeiro local onde eu e você deveríamos alcançar pessoas, nossa casa. Então você casou, teve filhos, são os seus filhos. Aqui eu não estou defendendo namoro missionário, viu? É bom que fique claro isso. Então, sua própria casa. Casou, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, sabendo que Cristo disse que os inimigos do homem seriam os da sua própria o quê? Casa. Ele já alertou, já ensinou, mas é o local. Ora, Cristo foi rejeitado pelos seus, não entenderam, foram atrás dele achando que ele estava louco, disseram para ele: Senhor, teu pai, tua mãe, teus irmãos, digo, estão lá fora, te procurando. Ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos, senão esses que estão aqui? Todo que fizer a vontade do meu pai, será minha mãe, meu irmão, minha irmã. E quando foram buscar o Senhor Jesus Cristo, foram porque acharam que ele estava doido. Esta é a expressão que temos nos evangelhos. Assim sendo, meu irmão, onde é o primeiro lugar que você tem que ir? Para onde Cristo foi? Para a cidade deles. Ele foi lá para dentro. Ore a Deus e peça a graça para fazer isso. Então Cristo, como rei missionário, ele não somente ensinou, mas ele realizou a obra. A terceira coisa que esse texto nos ensina, está aí também nesse texto, a partir da palavra dali. Quando ele saiu dali, ele foi fazer o quê? Para que você entenda a dimensão disso, ou seja, qual é o escopo da missão do Senhor Jesus Cristo, eu queria que você, por favor, voltasse a página da sua Bíblia aí para o capítulo 10, verso número 5. Eu quero que você veja bem esse contraste, porque ele é extremamente relevante para você entender a prioridade do ministério do Senhor Jesus Cristo, tá bom? O que é mais importante. Verso 5 de Mateus 10. A estes 12, enviou Jesus dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Está vendo? O que ele disse para fazer, ele fez. Ele foi para a casa dos discípulos. Mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está vendo aqui a harmonia? O que ele diz, ele faz. E à medida que seguirdes, agora veja, ó, pregai que está próximo o reino dos céus. Qual é a primeira missão? Pregar. Depois, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebeste, de graça dá. Então você tem aqui a agenda
de trabalho dos discípulos: pregar, curar, ressuscitar mortos, purificar leprosos, expelir demônios. Ok? Essa é a agenda. Mas quando você vai para a obra do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Mateus faz um arranjo seletivo da obra. Cristo curou? Sim ou não? Ele purificou leprosos? Também. Ressuscitou mortos? Também. Fez tudo isso. E com grande poder. Mas por que Mateus só coloca 2 tarefas de todas estas que foram aqui postas? Ele quer enfatizar algo. E o que é? É aquilo que aparece em primeiro lugar quando Cristo dá a missão para os discípulos. Que a primazia do ministério não é curar, não é ressuscitar, não é purificar leprosos, não é ressuscitar mortos, não é expulsar demônio, nada disso. Estas coisas são sinais que seguirão a pregação. Podem acontecer ou não. São sinais que testificarão que eles são de fato discípulos enviados pelo Senhor Jesus, os 12. Mas não é a primazia. Porque a salvação veio pela pregação da palavra de Cristo. Então a ênfase aqui de Mateus, no capítulo 11, verso 1, é aquilo, ou aquelas 2 tarefas que os discípulos não deveriam deixar de fazer, e que a igreja, de igual modo, também jamais deixaria de fazer. Por exemplo, Deus nos comissionou a expulsar demônios. Ele deu esse dom aqui para alguém, como deu aos discípulos apóstolos? A curar? Alguém porventura tem um lencinho aí para colocar? Para curar? Isso não existe mais, irmãos. Foi dado aos apóstolos, cessou. Deus continua curando, Deus continua libertando pessoas, mas não há este poder como havia nos apóstolos. Por isso que quando Mateus coloca aqui essas tarefas, ele restringe aquilo que seria perpetuado pela igreja, mesmo depois que os discípulos apóstolos não mais estivessem entre nós, a saber 2 coisas: ensine e pregue. Ensine e pregue. Porque a verdade é que liberta, a verdade é que educa, a verdade é que santifica, a verdade é que conduz o povo nos caminhos do Senhor. Então, o que é que Jesus fez? Ora, ele foi ensinar e pregar. Preciso aqui rapidamente me deter a isto, irmãos, que é o seguinte: o que seria o ministério de ensino? Seria todo aquele conhecimento da palavra de Deus, resumidamente, tá? Dado aos ouvintes no sentido de instruir a mente para formar o caráter. Ok? Então, ensinava para quê? Instruir a mente, visando o quê? A formação do caráter. Então você tem aqui uma modelação, de tal modo que aqueles que tinham sido alcançados pelo Senhor Jesus Cristo, tivessem o seu caráter transformado de glória em glória à semelhança do Senhor Jesus. Então o próprio Cristo fez o quê? Ensinou. Ele ensinou várias vezes, muitas oportunidades, e Mateus registra muitas dessas oportunidades, e ele fez de formas variadas, porque ele era um mestre tão perfeito, né? Na verdade, o perfeito mestre, que ele usou de expedientes variados para ensinar a verdade. Ele o fez por parábolas, não é? Como o próprio Mateus registra em Mateus capítulo 13. Ele fez anunciando o evangelho de maneira direta, trazendo ilustrações, rico no seu proceder. Então ele fazia o quê? Ensinava. A segunda coisa que Mateus registra que Cristo fazia era o quê? Pregar. Nesse sentido, aqui é importante que você considere. Todas as vezes que você tem na Bíblia pessoas autorizadas pelo Senhor para pregar, esta pessoa, ela está falando de modo autorizado, debaixo da autoridade de Deus. Portanto, esta pessoa, ela é um mensageiro real. É como um embaixador.
Então, nós trazemos a mensagem que o rei nos deu e comunicamos aos povos. Só que aqui Mateus está mostrando o seguinte: é o próprio rei vindo à terra para falar a sua mensagem aos homens. Você já pensou isso? Que maravilha! Você está diante de Cristo, ouvindo pregar. Agora eu não quero que você fique triste, por duas razões. Porque você pode pensar assim, né? Ah, que pena, hoje eu só tenho o pastor Alex para pregar, então, eu queria tanto que fosse Jesus. Mas lembre bem, a pregação é Cristo falando ao seu povo. Então, quando um pastor levanta para pregar, que ele lê a palavra, que ele explica a palavra com fidelidade, que ele aplica e implementa a vida do povo do Senhor, é o próprio Rei Jesus falando, porque ele comissionou estes homens, dotando-os com dons para trazer a palavra de Deus. Então Cristo está falando a você. Mas não somente isso. Quando ele vier, ele nos levará consigo, e lá você o ouvirá, face a face. Então você está sendo abençoado aqui, porque está ouvindo a sua voz, e será abençoado eternamente, quando estará para sempre na sua presença, sem pecado, sem dor, livre para servir ao Deus infinito e glorioso. Então o rei saiu para ensinar. Consegue perceber a gravidade que foi a rejeição disto por alguns? O rei pregando e o povo rejeitando. Isso é tão grave que ainda no capítulo 11, Jesus vai dizer que veio o filho do homem que come e bebe, e disseram para ele: eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Chamaram Jesus de glutão e bebedor de vinho. Que desonra, não é? O rei entre eles, falando a sua mensagem real, e eles rejeitaram. Então, quando Cristo sai para ensinar e pregar, Ele está mostrando: meus discípulos, o mais importante não é curar, não é expulsar demônios, não é ressuscitar pessoas. O mais importante é ouvir o quê? O Evangelho, a palavra de Deus. Irmãos, quando nós olhamos para isto, vemos com muita clareza que o rei missionário Jesus Cristo ensinou, foi e realizou cabalmente a obra para a qual ele comissionou os seus discípulos. E que lições nós podemos tirar para a nossa vida desse texto? A primeira delas: todas as vezes que lemos esse texto, nós devemos exaltar o nome do nosso Rei Jesus. Que Rei maravilhoso, não é, irmãos? Na nossa pecaminosidade, nós sabemos diferenciar pessoas que mandam e não fazem, e rejeitamos. Não é? A gente não consegue detectar incoerência. Mas com Jesus não é assim. Você não vai achar uma incoerência em Cristo, pois tudo que Ele nos ordenou ser e fazer, Ele é e fez, guardadas as devidas proporções, porque Ele não pecou. Então, se Cristo mandou que fôssemos, é porque Ele veio à terra e na terra foi. Se Cristo ordenou que pregássemos, é porque Ele pregou. Se Cristo ordenou que fôssemos fiéis, é porque Ele foi fiel. Santo, muito mais. Justo, nem se fala. E bondoso, também. O Rei Jesus, maravilhoso, é perfeito. Então, leia esse texto, se depare com o rei missionário,
que cumpre cabalmente a sua obra. A segunda coisa que esse texto é importante para mim e para você, irmãos, é descobrirmos quão necessário é olharmos para Cristo em sua perfeição e procurarmos de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso corpo, imitar a Jesus. Ouça isso, seja um imitador de Jesus. Nesse sentido, querido, eu não estou dizendo para você imitar por imitar. Eu estou falando daquela santa disposição que o próprio Espírito de Deus coloca no seu coração, que surgiu a partir da ação da palavra que um dia você ouviu, para que você, ao olhar para Jesus e ver quem Ele é e o que Ele fez, você mesmo o imite. O imite no ensino, lembra disso? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas, é a mesma palavra, amar o esposo, amar os filhos, a serem boas donas de casas, honestas. Entendem isso? Imite a Jesus. Há espaço para isso na igreja, irmãos. Na verdade, é um dever que está sobre nós, glorioso dever, de conhecer a Jesus, ver o que Ele fez e imitá-lo, em toda a sua perfeição e virtude, naquilo que Ele nos deu a graça de ser nele. Então pense, Senhor, eu tenho ensinado, papai, mamãe que está aqui, senhora, jovem, adolescente, criança, você tem imitado a Jesus? Pense nisso. Imite a Jesus. A gente vive num mundo, né, dessas redes sociais que tem todo mundo seguindo todo mundo, é uma coisa tão louca isto. Às vezes a pessoa fica perdida de tanta gente que aparece como padrão a ser imitado. Mas você tem um que é perfeito, Jesus Cristo. Seja um imitador de Jesus, para se tornar um modelo de Cristo para outros. Imite a Jesus. Se você tem dificuldade de fazê-lo, vá até Ele e diga: Senhor, eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de me desapegar das coisas, eu tenho dificuldade de me desapegar de pessoas, de situações, eu estou presa a isto, aquilo, outro, eu tenho medo, está faltando fé. Vá até Ele, fale com Ele, e diga: Senhor, me ajude a imitar-te. E ninguém mais do que Ele quer que você seja como Ele é, santo, bondoso, justo, sábio, amoroso, gracioso. Imite a Jesus. A terceira coisa, irmãos, vocês viram que obra maravilhosa Jesus fez? Ele saiu a pregar, e a partir dele, não é? Os discípulos apóstolos também foram. Irmãos, o mundo foi transtornado, porque a mensagem real estava sendo anunciada, agora com maior ênfase. E depois da sua morte e ressurreição, e ascensão, muito mais. Que obra maravilhosa! E tudo isto por meio da pregação e do ensino da palavra de Deus. Eis uma coisa que a igreja tem que priorizar. Nós temos atividades sociais, não é? Atividades relacionais. Mas, irmãos, qual é a prioridade da igreja? É o ensino e pregação da palavra. Não esqueça disto. No dia que a igreja perder isso, ela deixará de ser o grande diferencial no mundo. Porque a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. Se ela deixar de ser isto, o que será da igreja? Pense nisso. Então, valorize isso. Valorize o ensino da palavra. Valorize a pregação. E quando eu digo isso, irmãos, eu estou falando que quando você vem para a igreja, você deve vir com alegria, porque vai ouvir Deus falando com você. Você deve vir com a disposição de aprender. Senhor, me ensina hoje, me ensina hoje. Eu não posso dormir hoje sem aprender um pouco mais de Ti. Me ensina, Senhor. Me ensina.
e me modela segundo a palavra. Que bênção esse ministério de Cristo. Que bênção é sabermos que Ele deu esse ministério à sua igreja, concedendo dons aos homens para que eles possam estudar, compreender e explicar para o povo todo o desígnio de Deus. Que bênção. Valorize isso, meu irmão. Valorize a pregação da palavra. Valorize o ensino da palavra. Ore e peça a Deus para que jamais falte alimento para a sua alma, que vem do bom ensino e fiel da palavra de Deus. Finalmente, irmãos, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, não é? Está aqui, ó, pão e vinho. Isso mostra que Jesus Cristo cumpriu a sua missão, viu? Lembra que Ele falou aos discípulos que os inimigos dos discípulos seriam os da sua própria o quê? Casa. Quem foi que condenou o Senhor Jesus Cristo em primeira instância? Os seus próprios conterrâneos, né? Os do seu sangue. Os judeus. Aí você pergunta, mas funcionou? Sendo pragmático? Ora! Ele cumpriu a sua missão de tamanha forma que aqui está pão e vinho. Pão e vinho. Evidenciando para mim e para você que no cumprimento da missão, Ele chegou ao ponto de dar o quê? A sua própria vida. Paulo em 1 Coríntios 11 diz que a ceia é a pregação do Evangelho. Alguém morreu para que alguém tivesse vida. Aqui está diante de nós, materializado. Não é e nem se tornará corpo e sangue de Cristo, mas você pode experimentar e com seus sentidos provar que de fato isto aconteceu. E pela fé receber os benefícios da cruz do Senhor Jesus. Pergunte-se, será que Ele se dedicou ao cumprimento da sua missão? Com toda certeza. Ele deu a sua vida para salvar os pecadores. Que linda pregação, não é? Ele falou e Ele fez. Depois que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Ele foi conversar com os seus discípulos. Mateus registra isso no capítulo 28 e diz: toda autoridade me foi dada onde? E na terra. Ele disse isso depois que cumpriu a sua missão aqui na terra, dando a sua vida para salvar o seu povo. Jesus Cristo é o Rei missionário, que deu a sua vida para salvar o seu povo, do qual fazemos parte. Bendito seja Jesus, bendito seja o Rei missionário, que nos ensinou e deu-se a si mesmo, como oferta e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar? Ó Deus bondoso, graças te rendemos por este momento tão especial do culto, que é ouvirmos a Tua voz. Porque o Senhor fala conosco e nós te bendizemos. Ajuda-nos a sermos imitadores do Senhor, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, segundo o ensino da Tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, à mercê de nós mesmos, mas nos conduz a uma ação missionária que glorifique ao Teu nome. Que possamos ensinar a palavra, pregar a palavra, guardar as proporções, cada um com os dons que o Senhor deu, de tal sorte que mais e mais pessoas conheçam e proclamem as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, a sua maravilhosa luz. Assim te bendizemos por Jesus, e em nome de Jesus. Amém. Amém.